Pessoal, dando o encaminhamento e para que possamos fazer o encerramento desse ponto, vamos continuar falando do marco legal das startups. Na verdade, a gente vai se aprofundar um pouco mais nele, haja vista que, no nosso bloco anterior, na nossa aula anterior, falamos mais de aspectos genéricos. É importante que eu te diga o seguinte: o marco legal, assim como várias legislações que possuímos, ele tem várias frentes. E aqui a gente fala da frente do direito empresarial, porque ele envolve alguns aspectos tributários, ele envolve alguns aspectos do direito administrativo. Aliás, o marco legal ele também surge com esse sentido da própria administração pública, ela se tornar responsável por fomentar o empreendedorismo em nosso país, com regras específicas de licitação e por aí vai. Alguns aspectos também do direito civil, entre outros. Mas aqui, o nosso objetivo é tratar do direito empresarial, porque senão, até porque a gente abriria demais o leque e não teria tempo e nem teria como tratar de tudo que a gente está objetivando aqui. Então, deixa eu vir para cá. O artigo 11, e a partir desse momento eu vou fazer aqui com vocês uma análise de alguns artigos que eu reputo que são fundamentais, como sendo aqueles artigos base para que você construa o seu raciocínio sobre o marco legal, diz que os órgãos e as entidades da administração pública com competência de regulamentação setorial vão poder, de maneira individual em colaboração, no âmbito do Programa de Ambiente Regulatório Experimental, o chamado Sandbox Regulatório, afastar a incidência de normas sob sua competência em relação à entidade regulada ou aos grupos de entidades reguladas. Como eu estava te dizendo, a indicação desse artigo 11 é como se o legislador estivesse dizendo assim: olha, todo mundo vai dar uma força ao desenvolvimento do empreendedorismo por startup em nosso país. A gente está fazendo a nossa parte, que é criar a legislação, mas os próprios órgãos de administração, sejam em sede federal, estadual, municipal, devem promover esse ambiente mais favorável. E como é que se faz isso? Através de uma menor burocracia. Gente, a gente não quer demonizar a burocracia. A burocracia, a gente fala muito, meio senso comum aqui no Brasil, a gente fala muito mal e tal. Óbvio que a gente tem excesso de burocracia para alguns tópicos de nossa vida, isso é indiscutível. Mas a gente precisa da burocracia também, até certo ponto, porque senão a coisa fica mais bagunçada do que está. Mas a ideia do sandbox regulatório é da administração pública ela permitir, através de normas dos diversos entes da federação, promover um ambiente inovador e promover um ambiente menos burocratizado. Porque é aquilo que eu te dizia no bloco anterior. Para o investidor estrangeiro, fazendo uma comparação com o judiciário, é completamente incompreensível o fato da gente se arrastar 15 anos com o processo, 10 anos com o processo, 8 anos. Então, para a própria administração pública, deve-se verificar isso. Vamos facilitar a abertura desse tipo de empresa, justamente até para que a gente possa, então, atrair mais investidores externos. E nesse artigo 4º, para mim, principalmente em termos de prova, em termos daquilo que pode ser cobrado, de memorização, esse é um dos pontos mais importantes que a gente tem. O que é que eu preciso para enquadrar legalmente uma atividade como sendo startup? Ao encarar uma prova objetiva, como muitas que vocês farão na vida, vocês precisam necessariamente, não vou utilizar outra palavrinha pedagógica mais bonita e tudo mais, porque a palavra é essa mesmo, vocês precisam decorar o conteúdo desse dispositivo que a gente vai colocar aqui para vocês agora. O que é considerado um startup? A gente já tinha visto no bloco anterior esse parágrafo, o artigo 4º com o parágrafo 1º, eu vou reler só para ficar com a noção melhor. São enquadradas como startup, organização empresarial, societária, nascente em uma operação recente, cuja atuação caracteriza-se pela inovação aplicada ao modelo de negócio, produto ou serviços ofertados. Para aplicação da LC, são elegíveis para enquadramento na modalidade de tratamento especial o empresário individual, falei da revogação do EIRE, as sociedades empresárias, as cooperativas e as sociedades simples. Tudo isso já analisamos. Agora, quais são os requisitos para que a atividade seja uma startup? Em primeiro lugar, uma receita bruta de até 16 milhões de reais. Uma receita bruta anual de até 16 milhões de reais. Na minha opinião, um valor bastante razoável. Porque na maioria das vezes, até na própria etimologia da palavra que vem do direito norte-americano, da ideia norte-americana, startup é aquela coisa que está começando. Então, dessa maneira, se é algo que está começando, se você parte aqui para uma receita bruta de até 16 milhões de reais, isso é bastante razoável.
Isso se a empresa funcionar por um ano todo. Se ela funcionar proporcionalmente, como é que você faz esse cálculo? Multiplicando cada mês por 1.333.034 reais, tá certo? Então, esse é o primeiro requisito. Os requisitos que aqui falaremos agora são requisitos concomitantes. O segundo requisito, também na minha opinião, o próprio legislador ele foi muito, como é que eu posso dizer, benevolente nesse requisito de número 2. Se a ideia da startup é algo que está começando, é algo que está iniciando, é algo novo, ele poderia ter limitado esse tempo a um tempo menor de atividade para se considerar algo como sendo uma startup. E o nosso legislador colocou um prazo razoável. A empresa pode ter, gente, até 10 anos de inscrição no CNPJ. Não é bastante razoável? Talvez uma startup se enquadrasse mais como algo realmente nascedouro, algo começando, algo com 1 ano, 2 anos, mas enfim, o próprio legislador aqui quis aproveitar e quis aí, de certa maneira, abranger determinadas atividades que já estão funcionando no mercado e que não tinham essa legislação anteriormente. Esse é o segundo requisito. E o terceiro requisito, aí sim, nesse inciso terceiro, ou você vai ter o requisito da linha A ou da linha B. A empresa vai declarar em seu ato constitutivo, né, no contrato social e tudo mais, ou alterador, a utilização de modelo de negócio inovador. Afinal de contas, a startup se dá no ambiente da inovação. Ou ela vai estar enquadrada no regime de especial do Inova Simples, que é previsto na Lei das Pequenas Empresas. Esses são, como eu disse a vocês, 3 requisitos concomitantes para eu configurar uma atividade como sendo atividade de startup. Gente, há pouco tempo eu terminei aqui em Recife, numa universidade grande nossa aqui, é a maior universidade particular que a gente tem, um LLM, né, que é um mestrado profissionalizante, dando aulas somente em direito digital. E naquele momento, essa foi nossa principal utilização legislativa, sabe? Essa foi a nossa principal análise, porque, de fato, como eu dizia a vocês também anteriormente, tanto do ponto de vista de prova, como do ponto de vista da advocacia, eu acho que a gente tem muito potencial para isso daqui. Imagina você se especializar na área do direito empresarial, numa área que por si só já é carente, mas além disso, você ainda ser especialista na abertura de startup, no acompanhamento de startup. E eu sei que muitos de vocês, até mesmo fazendo concurso público, né? Os concursos de carreira, você precisa da advocacia, você precisa dos 3 anos de advocacia para que possa fazer o seu sonhado concurso. Então, vamos lá. Bom, aí esse prazo pode ter uma contagem um pouco diferente, é sempre se limitando ao período temporal de 10 anos, mas às vezes ele se conta de maneira diferente. Para fins de contagem do prazo estabelecido no inciso 2º do parágrafo 1º deste artigo, deve ser observado o seguinte: para as empresas decorrentes de incorporação, fusão e cisão. Deixa eu conversar aqui um pouquinho sobre isso com vocês. Estamos diante das chamadas operações societárias ou mudanças societárias. Lá no nosso Código Civil são transformação, fusão, cisão, incorporação. Nossa aula em si, nesse momento, não é sobre esses procedimentos, tá? Mas, como eu sei também que às vezes é muita informação para a cabeça de vocês, como eu sei que por vezes vocês esquecem, a depender do curso que você esteja fazendo, a gente fala disso especificamente, a gente vai mostrar aqui um pouquinho para vocês o que é, né? O que são esses procedimentos. Se for o caso de incorporação, o que é incorporação? Incorporação é assim: eu tenho a empresa A, eu tenho a empresa B. A empresa A é a incorporada e a empresa B é a incorporadora. Incorporadora. E a A é incorporada, tá? Esse é um fenômeno muito comum que acontece aqui no Brasil com os bancos. Só trazendo para a prática para ficar mais fácil de vocês entenderem. O que é que se dá na incorporação? A incorporada, ela é absorvida pela incorporadora. A A, ela é engolida pela B e ela passa a ser a B. Tranquilo? É assim que nós temos. Nesse caso, gente, como eu estava dizendo a vocês, trazendo um exemplo mais prático, vê só como é que se dá. Aqui nós temos o seguinte: o Banco Itaú, falando em termos de nome fantasia, também para ficar mais fácil, ele engoliu, ele absorveu o Banco Unibanco. E aí toda a sua cartela de clientes, agências e tudo mais. O Banco Santander, ele engoliu, ele absorveu o Banco Real. Esses são os fenômenos de incorporação. Se a startup surgir a partir de uma incorporação, é importante que você saiba contar a história de 10 anos.
Para as empresas decorrentes de incorporação, vai ser considerado o tempo de inscrição da empresa incorporadora, tá? Então, digamos que a A ela tenha 13 anos de funcionamento e a B tenha 9 anos aí de CNPJ. Nesse caso, pode se configurar como startup? Pode, porque o que se conta aqui é o prazo de inscrição da incorporadora. Até porque tem total lógica. A incorporadora vai absorver a incorporada e vai sucedê-la em todos os seus direitos e obrigações. Ok? Esse é o prazo em caso de incorporação, essa é a contagem. A junta comercial, ela faz o registro de empresas, como sabemos. Mas quem confere o número do CNPJ é a Receita Federal, tal qual o nosso CPF. Quem confere o nosso CPF, quem é? É a Receita Federal. Então, por isso que o nosso legislador, né, resolveu aí por bem demarcar esse lapso temporal com a quantidade de anos do CNPJ. Em caso de fusão, vou apagar aqui, porque vocês já sabem, quer dizer, vou até deixar, porque eles são tão parecidos, no último eu apago, só para vocês fazerem uma diferença. A fusão é assim, gente, eu tenho a empresa A com a empresa B, tá? Elas se reúnem, elas se fundem, elas somem e formam a empresa C. Observem a tênue diferença entre incorporação e fusão. Na incorporação, a incorporadora engola a incorporada que some, só some ela. Na fusão, todas as fundidas somem para formar uma nova empresa. Isso é o que chamamos aqui no Brasil de fusão. Sempre que a gente fala de fusão, é indissociável que falemos da Ambev, né? Para quem gosta de tomar um dos maiores procedimentos de fusão que tivemos em nosso país. Aqui a fusão, a transformação, a incorporação, esses procedimentos passam por uma autorização ou não de um órgão administrativo que protege o direito do consumidor, que protege a livre concorrência, que é o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa. É o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, quase que não sai o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Então, o CAD, ele autoriza, ele barra, ele faz determinados ajustes nesses procedimentos, porque o que se quer é que a gente tenha ampla e total concorrência. Então, no caso de fusão, gente, será considerado o maior tempo de inscrição entre as empresas fundidas, porque aqui vão sumir todas. Então, digamos o seguinte, a empresa A, ela tem aqui 12 anos. A empresa B tem 8 anos. Até poderia se configurar como startup, porque ela não tem um prazo de 10 anos. Mas por que não pode? Porque aqui você vai considerar o maior tempo de inscrição das empresas fundidas. Aqui é o da incorporadora sempre. Aqui é o maior tempo. Então, o maior tempo tem 12 anos, não pode se configurar na situação de startup. E a terceira e última hipótese é de cisão, que é o contrário da incorporação. Até tinha dito que ia apagar, mas nem vou deixar aqui. Na cisão é assim. Eu tenho uma sociedade A, uma cindida, que vai se partindo em outras, ou em outra apenas. Então, a partir daqui vão sendo criadas novas empresas. Percebam que é o fenômeno totalmente em sentido oposto ao da incorporação. Na incorporação, essa daqui entra nessa. Na cisão dessa daqui começam a sair novas sociedades. Não são filiais, não são franquias, não. São novas empresas propriamente ditas. Para as empresas decorrentes de cisão, vai ser considerado o tempo de inscrição da empresa cindida na hipótese de criação de nova sociedade, ou da empresa que absolver na hipótese de transferência de patrimônio. Então, em caso de cisão, vai ser considerado o tempo de inscrição da empresa cindida. Essa daqui é que vai ser levada em consideração, tá bom? A empresa que se cindia. Professora, só a título de curiosidade, a A some, porque aqui vai só. Aqui a A necessariamente sumiu, a incorporada. Na fusão todas sumiram. Aqui, gente, é a única que depende. A cisão tem dois tipos. Quando a se cinde e se mantém, eu chamo isso de cisão parcial. Quando a se cinde e some, eu chamo isso de cisão total. Então, aqui eu mostrei tudo para vocês, como nós vamos contar esses prazos de 10 anos. E aí você tem que ter muito cuidado, né? Ao elaborar contrato social, ao verificar questões sobre esse assunto, para não cair nessa pegadinha, simplesmente ficar com essa história de 10 anos e esquecer todo o resto. Eu coloquei aqui para vocês os princípios que regem o marco legal das startups.
Eu não vou estar lendo aqui inciso por inciso, lendo ipsiliter, que não tem nada pior do que você colocar um slide e ficar lendo, né, exatamente o que está aí. Às vezes eu tenho os alunos que vão apresentar TCC e dizem, professora, eu vou colocar lá slide e tal, tem problema? Eu digo, olha, eu prefiro muitas vezes que não, porque slide é uma coisa para você utilizar quando você tem experiência. Porque senão você fica lá fazendo a leitura de slide e não tem nada mais cansativo, né, gente? Quando a pessoa coloca lá um slide e fica lendo para você, aí você diz assim, sim, eu também sei ler, você não precisava estar lendo. Então, para que eu não canse você, só para ter uma ideia aqui desses princípios. O que se tem como, assim, o mote principal do marco legal, como eu já havia dito a vocês, gente, é essa ideia de que o país ele precisa fomentar o empreendedorismo, sabe? Sempre a gente ouve falar por aí, vocês já devem, isso é meio senso comum também, diz, no país, no Brasil, aqui todo mundo objetiva, no final das contas, todo mundo só quer fazer concurso público, as pessoas não querem empreender, concurso público tem uma gama muito grande, como a gente sabe, é um campo, principalmente para a área da gente, excelente e tudo mais, mas o nosso país ele precisa de empreendedorismo. Qualquer país precisa de empreendedorismo. E não só do grande, mas também do pequeno. Então, por isso, esse marco legal surge nesse sentido. Aí vejam só. Quais são esses princípios? Reconhecer o empreendedorismo inovador e dizer, olha, isso vai ser um vetor para o nosso desenvolvimento econômico, social e mesmo ambiental. A fazer com tudo isso a constituição de ambiente favorável a esse empreendedorismo inovador. A gente já tem regras demais para quem quer empreender, demais mesmo. Então vamos facilitar esse empreendedorismo que tem a característica de inovador. Aí, gente, é o seguinte, né? Também nem tudo são flores. Aí você diz, professora, mas no final das contas, ficou basicamente fácil a abertura de startup? Ficou basicamente super rápido? Não. A gente continua encontrando entraves. Mas muitas vezes esse tipo de legislação é para uma mudança de paradigmas que vai acontecer daqui a alguns anos. Faz parte. Depois, importância das empresas, né, no contexto do livre mercado, modernizar o ambiente de negócios brasileiro, a fomentar o empreendedorismo inovador para promover a produtividade e a competitividade da economia brasileira, para que você gere postos de trabalho qualificados. Aperfeiçoar a política pública foi o que eu disse a vocês. A legislação ela não só é voltada à própria pessoa que vai desenvolver startup, mas ao próprio poder público. Promoção de cooperação entre os entes públicos, incentiva a contratação pela administração pública de soluções inovadoras elaboradas ou desenvolvidas por startups. Por isso que eu estava comentando com vocês, a gente tem umas regrinhas específicas em relação às próprias regras que nós temos em termos de licitação, para que o poder público em si, porque veja, se ele diz para todo mundo facilitar, se ele diz para todo mundo fomentar as startups, como é que ele próprio não fornece esse acesso? Não sei se vocês prestaram atenção, mas a gente começou a aula trazendo aí, trazendo ideias, trazendo dizeres do próprio Sebrae. E, gente, sem dúvida, o Sebrae é importantíssimo nesse país. Tá? Para quem está começando a empresa, para quem tem uma pequena empresa, é um órgão de apoio indispensável ao empreendedorismo nesse país. Então, o Sebrae começa a ter também braços dentro dele para fomentar as startups. E promover a competitividade das empresas brasileiras, a internacionalização e atrair investimentos estrangeiros. Eu diria para vocês que esse daqui foi um dos principais motivos de criação do marco legal. Aquilo que eu dizia na aula passada. Fazer esse ambiente inovador, traçar regras sobre a startup para dizer, olha, agora você pode investir aqui de uma forma segura, você pode investir aqui porque o governo trouxe regras específicas para você, investidor estrangeiro. Porque aqui, né, gente, a gente tem muita coisinha do jeitinho e tal, em que muitas vezes, principalmente para o investidor estrangeiro, ele não vai muito topar, tá? Outros artigos que eu queria trazer para vocês aqui de modificação, são esses que aqui estão. Foram algumas facilitações, algumas modificações que foram feitas em relação às sociedades anônimas. Especificamente, a lei que rege as companhias ou SAs, são, né, a lei que rege as companhias ou SA, é a Lei 6.404/76.
Professora, 6.404,76, a lei antiga que só, não estava nem nascida também não, viu? Também não estava nascida não. Falei de Xuxa da outra vez, que estava aí nascida, foi de 78, não de 76, exatamente. Essa é uma das leis mais importantes que a gente tem aqui no Brasil, em termos de direito empresarial, porque ela traz toda a estrutura de sociedade anônima. Mas apesar dela ser uma legislação de 76, ela é uma legislação que vem sofrendo alterações paulatinas de diversas ordens ao longo dos tempos, e uma dessas agora mais recente foi justamente pelas startups. Primeira modificação está aqui no artigo 143 da Lei 6.404. A diretoria ela vai ser composta por um ou mais membros, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, se inexistente pela Assembleia Geral, e o Estatuto estabelecerá. Então, a diretoria vai ser composta por uma ou mais pessoas. Essa é a primeira grande modificação. Por quê, gente? Para as SAs em geral, para as companhias em geral, a diretoria necessariamente é um órgão plural. É um órgão que precisa ter no mínimo 2 pessoas. Nas empresas em geral, as diretorias de SAs até tem muito mais do que isso, sabe? Mas é uma opção. Diretoria financeira, diretoria de marketing, diretoria de logística e por aí vai. Mas existe uma obrigação desse órgão tão importante, representativo do ponto de vista legal da empresa, ser composto em no mínimo 2 membros. Essa exigência continua lá na lei das SAs. Mas se for em startup, basta que haja uma pessoa. Pode ser mais nenhuma? Pode, mas a obrigação é de ter somente uma. Tanto essa modificação como a que vem abaixo, que a gente vai mostrar agora, vem no mesmo sentido, de baratear o funcionamento da SA, tá? E com isso facilitar o empreendedorismo. Quando você tem apenas um diretor, claro que isso vai trazer, né, menos custos para a empresa. Nesse sentido também, a companhia fechada, desde que ela tenha receita bruta anual de até 78 milhões de reais, ela pode realizar as publicações ordenadas por esta lei de forma eletrônica e substituir os livros por meios eletrônicos. Existem 2 tipos de companhias. Companhias abertas são aquelas que estão com ações postas na Bolsa de Valores, principalmente, para serem adquiridas por quem quiser e bem entender. E existem companhias que são companhias fechadas, que não estão com essas ações postas à disposição de todos. Nesse caso, a companhia fechada, com receita bruta de até 78 milhões de reais, pode fazer toda a sua publicação, todos os seus procedimentos através de publicação eletrônica, sem precisar de publicação em diário oficial, o que encarece muito o seu procedimento, ok? E para a gente terminar, gente, como eu disse a vocês, eu escolhi alguns artigos que eu acho que são base para que a gente possa se aprofundar neles e a partir daí também você ir adiante com o estudo, né? O que eu sempre digo, aqui é uma dualidade entre a gente. Eu pego na sua mão, vou com você até certo ponto, outro ponto você tem que ir lá, também tem que ir sozinho e se aprofundar num tema. Então, outro pedaço aqui bem importante que eu achei para a gente tratar foi da figura do investidor. Para mim, essa é uma das principais modificações trazidas em termos de startups. Isso nunca tinha havido, nunca na história desse país. As startups, elas podem admitir aporte de capital, tanto por pessoa física quanto pessoa jurídica, que vai poder resultar ou não em participação no capital social da startup, a depender da modalidade de investimento. Então, vejam só, pela primeira vez na história desse país, você pode investir numa empresa sem ter a condição de sócio e simplesmente retirar os lucros que você investiu. Professor, e para quê? Uma pessoa quer investir na condição, uma pessoa quer investir numa empresa sem ser na condição de sócio. Uma pessoa tanto pode ser pessoa física quanto jurídico, para não ter a parte ruim de ser sócio de uma empresa. Qual é a parte ruim de ser sócio de uma empresa? Ter todos os ônus. Ter, por exemplo, desconsideração de personalidade jurídica, ter determinadas repercussões, inclusive até mesmo penais, em caso de cometimento, sei lá, de crimes ambientais. Esse é um dos principais pontos, na minha opinião, na minha visão, que vão fazer com que as pessoas possam mais facilmente investir em startup. Eu posso pegar aqui, ó, pessoal, eu tenho meus 70 anos, estou com um boi na sombra, cheia de dinheiro, tá? Tomara que esteja daqui até lá, né? A gente trabalha para isso. Cheia de dinheiro. E tem um menino aqui de 18 anos começando a vida com uma ideia fantástica. O que é que eu quero fazer? Eu quero investir dinheiro naquela ideia dela, mas eu não quero me preocupar. Eu não quero me preocupar com a administração da empresa que ele está fazendo. Eu não quero me preocupar se ele está deixando dívida trabalhista, dívida tributária. Eu estou ali acompanhando, afinal de contas eu investi, mas eu não quero ter toda essa preocupação, gente. Então, essa é uma possibilidade de você investir numa sociedade
sem ter o ônus de ser sócio. Observe o que diz o artigo 8º. O investidor que realizar o aporte de capital a que se refere ao artigo 5º não vai ser considerado sócio acionista e nem vai possuir direito à gerência ou voto na administração da empresa, tá? Então, também não vai poder aí, pelo menos do ponto de vista de teoria, do ponto de vista de lei, votar nas deliberações da empresa, certo? E o melhor de tudo, né? A cereja do bolo está aqui no inciso 2º. Não vai responder por qualquer dívida da empresa. Esse daqui é o maior trauma, esse aqui é o maior medo do empresariado brasileiro. Mas ele não vai responder por qualquer dívida da empresa, inclusive em recuperação judicial. E a ele não vai se estender o disposto no artigo 50 do Código Civil, desconsideração de personalidade jurídica, o artigo 855 da CLT, os artigos 124, 134 e 135 do CTN, e entre outras obrigações atinentes à DPJ existentes na legislação vigente. Então, pode investir e fique tranquilo. Agora, as disposições do inciso 2º do caput deste artigo não se aplicam se houver caso de dolo, fraude, simulação com envolvimento com o investidor. E aí, gente, de que maneira eu posso fazer isso, né? De que maneira eu posso investir numa sociedade, numa startup e ter só o lado bom da empresa? Por exemplo, através de debênture conversível emitida pela empresa. Debênture é aquele nome que todo mundo já viu, todo mundo sabe que uma vez na vida viu o nome debênture, mas dificilmente você vai perguntar a uma pessoa o que é uma debênture e ela vai ali na bucha, na lata, dizer o que é uma debênture. Mas uma debênture, ela é uma espécie de título de crédito, onde você investe dinheiro numa companhia, esqueça agora startup, eu estou falando da Bolsa de Valores em geral, onde você investe dinheiro numa companhia e ali depois de certos anos você retira o que você investiu junto com todo o ganho que você vai ter a partir dali. Né? A grande sacada das debêntures é que você nunca vai perder muito dinheiro, como nas ações pode acontecer. Também você nunca vai ganhar muito dinheiro. Você sabe exatamente quanto você vai retirar. Então, nesse caso, o que é que eu posso fazer? Eu posso investir naquela sociedade e passar a ter debêntures dela. E daqui a alguns anos eu vou lá resgatá-las. Eu estabeleço lá quantos anos, sei lá, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, quando a empresa estiver bombando, eu vou lá resgatá-la. Isso é uma opção. Posso ter também a possibilidade de opção de subscrição de ações ou cotas e opção de compra de ações ou cotas celebrada entre investidores, acionistas e sócios da empresa. Então, eu posso criar ali direito de preferência, caso futuramente a empresa vá aumentar o número de cotas, caso futuramente a empresa vá aumentar o número de ações, pode ser que agora me interesse ser sócio, então posso adquiri-las. Vejam, gente, em qualquer dessas circunstâncias, óbvio, em havendo lucro, né, o investidor ele vai tirar o seu lucro, tá? Mas aqui o nosso legislador disse, olha, tem formas assim, assim, assim de você retirar o seu lucro. O que mais? Contrato de mútuo conversível em participação societária celebrado entre o investidor e a empresa. Então, posso emprestar um determinado dinheiro à empresa. Mútuo, como sabemos, é um empréstimo, né, em regra gratuito de bem fungível e dizer ali, olha, eu vou participar, nesse momento eu não vou ter nenhuma responsabilidade societária, lá para frente, se tudo der certo, daqui a algum tempo, né, eu vou ter aí tantos por cento de participação societária. E por aí vai, tá certo? O inciso 7º deixa até bem aberto aqui outros instrumentos de aporte de capital em que o investidor, pessoa física ou jurídica, não integre formalmente o quadro de sócio de startup e não tenha subscrito qualquer participação representativa do capital social da empresa. Em outras palavras, deixa a livre disposição das partes. Cada vez mais, essa é a intenção do direito empresarial, um menor dirigismo por parte do legislador em termos de normas e vamos deixar com que as partes pactuem aquilo que lhes for conveniente, aquilo que lhe for proveitoso. Bom, gente, então a gente acaba aqui essa análise dos principais tópicos do marco legal das startups. A gente sempre te fornece os elementos para que você comece o estudo e aí você vai se aprofundando. Tá? Um assunto legal, um assunto novo, um assunto dinâmico. É porque aqui o nosso objetivo é uma análise jurídica, né? Mas se você quiser pegar esse assunto e discutir com um amigo teu que estuda administração, que estuda contábeis, com certeza ainda vai se tornar ainda mais proveitoso, tá bom? Um grande abraço e a gente vai ficando por aqui.